YouTube da aula de manhã. Então, pessoal, esse é o último padrão para a nossa avaliação da semana que vem, que é o 802.11n, né? E na quarta-feira eu faço uma revisão com vocês dos padrões, tá? Então, o 802.11n, ele é o grande possibilitador. A gente vai ficar faltando alguns padrões que eu acho interessantes, que são WPA3 e 802.11ac, mas, na verdade, o 802.11n é o grande possibilitador e o grande popularizador das redes sem fio para o usuário doméstico. Né? A partir do 802.11n que a gente consegue realmente traçar um padrão para o usuário doméstico. Então, a gente vê aqui, né, os padrões wireless como um todo, né? Então, a gente vai ver que o 802.15.4 e o RFID estão fora. A gente não está tanto analisando dentro desse conceito. A gente vai ter padrões de PAN, que são Personal Area Networks, LAN, que são Local Area Networks, né? Padrões de MAN, onde você vai ter o 802.16, os padrões de WAN, onde a gente pressupõe Wide Area Network, onde a gente vai pressupor mobilidade, e os padrões de RAN, que são de Rural Area Networks. Mais uma vez, esses padrões de RAN, eles são padrões da Rural Area Networks europeia e americana, né? Com grandes planícies, coisas lindas, né? Que não tem nada a ver com a nossa. Tá? Então, o que os usuários querem? Eles querem alcance, confidencialidade, alta disponibilidade, confiabilidade, compatibilidade com outros padrões 802.11, ou seja, eles não querem ter que trocar para a rede cabeada. Eles querem a mesma confiança da rede cabeada, o mesmo desempenho da rede cabeada numa rede sem fio. E o que é o mesmo desempenho da rede cabeada? O usuário não sabe. O usuário quer que não delegue no joguinho, ele quer que a chamada de vídeo fique igual, ele quer um throughput muito alto, muita vazão, um QoS muito alto, ele quer uma perda muito baixa, ele quer um atraso muito baixo, né? Ele quer estar sempre disponível, mesmo em movimento, e a gente não tinha isso nos padrões B e G, né? Mesmo no G, que já era 54 MB, a gente não tinha esse tipo de coisa. Então tinha uma diferença clara de desempenho entre a rede cabeada e a rede sem fio, principalmente para aplicações de tempo real. Então, por quê? Quais eram as limitações do G? Eu só tinha uma antena. A minha disputa de acesso ao meio era única, né? O meu DCF-PCF ele era único. Ou eu estava transmitindo, ou seja, eu era half duplex. Eu só podia ouvir ou transmitir simultaneamente. Então isso começava a causar no usuário um constrangimento, porque mesmo que ele tivesse várias faixas de frequência disponíveis, por causa do DSS, do salto de frequência, eu só podia estar usando uma sequência simultaneamente. Né? Isso vindo... Pode falar. Tá gravando? Tá gravando. As preocupações, né, das pessoas, né? O medo, melhor dizendo. Não, vocês podem sempre anotar, tá? Bem-vindo, né? Vocês podem ter suas impressões sobre o material. Uma coisa muito poderosa. Mas... nada contra vocês anotarem. Acho muito... Fico até emocionado. Então, isso é diferente dessa caracterização. Então, tipo assim, eu tinha, inerentemente aos padrões do 802.11, uma perda de desempenho muito grande. Então, o que os provedores de serviço querem? Ou seja, uma pergunta que, na verdade, eu quero dizer o seguinte. Por que diabos um provedor de serviço passou a utilizar um modem que também é um AP, um Access Point? Porque eu não quero a satisfação do meu consumidor. Se o meu consumidor está feliz, eu estou feliz. Tanto que vocês vão ver que os provedores de serviço passaram a vender o Wi-Fi como um serviço. Ah, e a Vivo te dá o Wi-Fi. Aí eu falo, a Vivo te dá o Wi-Fi, né? A Vivo te dá um padrão. Isso não faz nem sentido, se você sabe o que está falando. Ah, te dá é um APzinho, coisa que antes a gente já fazia, né? Como assim a gente já fazia antes? Por exemplo, eu tenho um plano da NET, que é um plano meio básico. Esse meu plano da NET, ele não me dá muita coisa. Inclusive, o meu modem é um modem cabeado. Então, eu tenho o meu APzinho, que é o MyMax. Pô, Fausto, mas você é professor de rede sem fio, tem um MyMax, você não tem vergonha na cara? Eu falei, até tenho, mas o MyMax é R$50 e vai emprestado de um amigo meu. Que vai ficar lá para sempre. Né? Tipo, porque não faz diferença. Nem ele quer de volta, nem faz diferença para mim. Né? Tipo assim, tem, só eu e minha esposa. O que a gente vê? Netflix, um e-mailzinho, YouTube no celular, que não ocupa banda, que não faz nada. Né?
Então, eu quero um vídeo e throughput alto, ou seja, as pessoas querem ver Netflix em casa. As pessoas até mesmo, a época que a gente tinha do torrent, quando o 802.11n chegou, já tinha passado. E eu quero capacidade de gerenciamento para os dispositivos e uma alta taxa de operação em DOM e outdoor até 150 Hz. Ou seja, eu quero evitar interferência. E aí surge o padrão N, que o N esse ano está fazendo 10 anos. Ou seja, quando ele foi aprovado. Onde eu vou? É o primeiro padrão que eu vou trabalhar em duas faixas de frequência diferentes. Eu vou trabalhar em várias... A minha taxa disponível vai até de 600 MB, então a partir desse momento o N se torna bastante poderoso para o usuário final. E o meu tipo de modulação, que eu mudo, que eu saio do DSS padrão e vou para o que a gente chama de UFDM e MIMO. O MIMO é a grande vantagem do 802.11, tá? Onde eu consigo, a partir de agora, usar a minha tecnologia sem fio para grandes padrões de dados domésticos. Vocês têm noção? Ou seja, eu tenho saltos de grandeza, eu tive um salto de quase 10 vezes do G para o N. Mas do N para o AC, esse crescimento é de 2 vezes. Ou seja, entre o AC e o G, eu tenho quase 30 vezes de velocidade. Eu estou falando aqui 1,6, pode falar aí, 1,6 GHz. Hã? Porque eu vejo um dedo levantado e já gasto isso. Então, assim, agora é o seguinte, ou seja, todos os meus dados, ou seja, por exemplo, Cláudio, você usa a rede cabeada em casa? Eu não uso para nada. Não uso para absolutamente coisa nenhuma. Cláudio, em casa dos seus computadores, tem algum computador seu que tem placa de rede cabeada? Não. Quando você precisa de placa de rede cabeada, o que você faz? Eu normalmente choro. Tipo assim, tem que comprar um adaptador que eu nunca comprei. E agora, você está preocupado com isso? Cada vez menos. E o futuro? Eu acho que o futuro é o 5G. Que você tenha assim. Porque qual é o grande lance do 5G? E lembra que eu estou sempre dizendo assim, que a gente está sempre voltando ao passado? O 5G, do jeito que as pessoas estão imaginando, as operadoras vão começar o 5G dizendo o seguinte: o seu dispositivo pode ter acesso a 5G. Ou seja, se você tem um notebook, esse notebook vai vir com uma placa 5G. Esse era o grande plano original. Para vocês terem noção de como isso é sério, o primeiro... O Google tem o Pixelbook, que é um computador lindo. O Pixelbook, ele mora aqui no meu coraçãozinho. Vai nascer a próxima edição do Pixelbook, né, nesse ano. O Google já lançou, teve recentemente assim, a conferência de AI do Google, que foi maravilhosa. Os caras conseguem pela retina verificar se você tem problemas cardíacos. Um negócio bizarro. Mas a próxima edição do Pixelbook vai ser um Chromebook com 16 GB de RAM. Para quê? Um Chromebook preparado para desenvolver aplicações para Chrome OS e para Android. Eu escuto, né, de vez em quando um podcast sobre tecnologia e estavam falando a respeito do React Native, que tem lá um troço que está em estudo ainda, uma tecnologia, que é aquela ponte, aquela bridge que ele faz entre o JavaScript e o código nativo para executar, aquilo ao invés de vir da aplicação ali local, vai poder vir da web. Então vai ficar um negócio bem louco, você vai conseguir ter um aplicativo no seu celular vindo inteiramente da web, né? Isso a gente chama de PWA. PWA tem várias siglas, assim, mas normalmente a gente chama de Portable Web Application. Você teria uma aplicação web que na verdade seria o que a gente chama de aplicação instantânea. Isso é lindo para você, tipo assim, ter sua memória do seu celular fosse uma memória infinita. Uma questão de requisição e resposta. Isso vai gerar um probleminha para as lojas, né? Para Google Play Store. Porque para eles é maravilhoso. Para elas, tipo assim, a troca de tráfego constante. Uma vez eu posso publicar uma aplicação e eu posso mudar depois o que ela faz na íntegra. Só se você que está servindo. Imagina quem está servindo a Play Store. Entendeu? Ah, entendi. Então, em vez de ser eu com você, é você Play Store comigo. Vai ter uma limitação desse. Com certeza. Agora, que a Play Store tem história de fazer cagada com isso. Né? A loja da Apple, nesse sentido, é muito mais... Mas você vai ter que travar isso no sistema operacional, não vai ter como... Sim. Por exemplo, hoje em dia você pode usar o F-Droid, né? Que é um repositório de APKs open source. Você pode ter um F-Droid linha que é dessas paradas. E aí é tipo porrada de bomba. E se você pode fazer isso na web, o que implica do teu runtime fazer isso? Aí realmente tem que ser a nível de discussão operacional.
E fora o seguinte, assim, não sei se vocês estão vendo, mas para mim isso é um problema. Imagina, eu instalo baixo uma aplicação que ela instala, isso vem da questão de WebAssembly. Isso aí o céu é o limite, isso aí Para segurança vai ser muito legal. WebAssembly. Uhum. Isso aqui é coisa de satã. Isso aqui é capirotagem, né? É você, através da web, você conseguir controlar código nativo de plataforma. Gente, minha rede não deixa. Assim, e o Google tinha coisas como Native Client. E há 10 anos atrás ele falava de porta no Native Client. Parece que essa tecnologia está em estudo no React Native, né? Então, a questão é que assim, melhorou tanto a qualidade das aplicações web que a gente é capaz de fazer, melhorou tanto que aí isso passou a ser um problema. É lindo, você pode fazer várias paradas com JavaScript. Por isso eu dei um curso de... Hoje Stanford comprou dado em JavaScript. Não é dado em Python, não é dado em nada. Stanford foi para uma outra direção. Disse o seguinte, olha só, o mundo é web, e o web é o que o aluno tem que saber desde o começo. O MIT e os outros usam Python. Né? Ou seja, ninguém está dando mais curso com Java com C. Para a ciência da computação, tá, gente? Isso aí não faz muito sentido. Agora, se você faz bottom-up, ou seja, os cursos assumiram, a gente faz bottom-up. E o aluno tem que sair dos primeiros períodos já capaz de ganhar dinheiro. Isso é um negócio muito irado. Né? Eu tento fazer isso, mas eu nunca consegui de verdade, entendeu? Mas estamos trabalhando nessa direção. Eu já dei um curso com o JavaScript, foi muito maneiro. Os meninos fizeram coisas muito legais. Tem uma vantagem muito legal de você fazer as coisas em JavaScript, que você pode estar fazendo coisas muito interessantes muito rápido. Né? E tudo que você precisa de um browser. Sim. Se você faz com ECMA 6, né? Se você está fazendo TypeScript, é um outro problema. ECMA 6 é o JavaScript padrão, que a gente chama que todo browser tem que ter. O TypeScript é uma biblioteca do Node, que roda em cima, que gera código ECMA 6. Por que eu não estou usando ECMA 6 sempre? Porque ECMA 6 é um cocô. É horrível. A sintaxe dele é quando o Python tem a sintaxe linda. Tudo é muito bem comportado, tudo é quase inglês. O ECMA 6 é tudo indentado. No ECMA 6 é tudo capirotagem de satã. É tipo backflip. Classe não parece classe, função parece classe, função parece... É horrível. É horrível. É horrível, 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 horrível. É lindo, mas é horrível. É prático, mas é podre. Né? Mas é prático. Todo mundo tem um browser. E isso é muito poderoso. Eu ouvi falar de uma linguagem nova que tenta juntar algumas outras linguagens, que é o Julia. O Julia, ele foi uma linguagem desenvolvida no MIT em 2006 a 2008, que ele tenta substituir o Python e o MATLAB nessa questão de assim, tenta ser mais rápido. O Python é muito devagar, uma linguagem de programação. Então o Julia tenta ter um desempenho melhor, mas mantendo a linguagem de alto nível. Ele é um concorrente muito forte dentro dessa área de machine learning. Então, hoje em dia, quando você faz machine learning, ciência de dados, quem é que você está se usando? Python e R. São as duas linguagens, né? Se você está em produção, talvez você pegue e faça com C++. Depois que você já fez com Python e R para validar o seu modelo. Porque C++ é rápido. O Julia tem o seguinte, não, vamos tentar chegar o mais próximo possível do C++, como era o Fortran, só que o Fortran também é outro cocô, né? E vamos tentar fazer isso com a mesma sintaxe do Python e do R. Então é uma coisa legal para você dar uma olhada nos próximos anos. Se você for trabalhar com ciência de dados, se você for trabalhar com network science, ciência de redes, quando você for trabalhar com modelagem matemática, o Julia parece ser a linguagem do futuro. Big Data, sendo usado, essas coisas. Tudo que for lidar com modelagem, o Julia parece que vai ser a linguagem do futuro. Mas é interpretado? Não, ele é híbrido. Ela faz uma árvore de derivação e compila em código nativo. É um negócio meio louco. Meu pai é interpretado, né? Não tem como muito ler. Na verdade você tem o Cython, né? Mas mesmo assim não é... Tá melhorando, mas não rápido bastante para atender essas demandas. Agora, é tão bom, tem tanta coisa escrita que a gente está caindo e continua usando Python. Né? E o nosso grande problema é que a nossa necessidade não é só processamento, é muito memória. E aí tanto faz a linguagem de processamento. Eu vi num documentário que nem era de informática, que as crianças na Finlândia são alfabetizadas em inglês, finlandês e Python. Mas isso... Assim, é porque é muito ruim você ser você ser um cidadão de um mundo que roda por software e você não saber software. Porque eu digo o seguinte, assim, meus alunos que são engenheiros, eles são maravilhosos, são brilhantes, eles moram no meu coração. Mas nem todos eles vão precisar ser desenvolvedores. Sim. Agora, é muito interessante que se eles puderem ser desenvolvedores, só agora eles vão ter que decidir sobre software, né? Eles vão ter que tomar decisões sobre como o software roda, que software eles vão usar. Assim, que são decisões que não são triviais de se tomar, entendeu?
Anteontem, um amigo meu que é engenheiro químico, está fazendo faculdade de matemática, me ligou para perguntar isso. Fábio, eu estou precisando aprender algoritmo para programar. O que você me aconselha? Eu falei, cara, Python é a linguagem de programação mais usada por não programadores. Não, e fala assim, você tem toda uma stack completa com Python, SciPy, NumPy, Panda, Matplotlib. Cara, eu gosto muito de Python. Eu não tenho, o curso que eu vou dar período que vem de Machine Learning, para graduação, é um curso com Python. Eu não estou nem decidindo fazer isso com R. Se eu fosse dar para produção, o pessoal de produção fala R, o pessoal de estatística fala R. Mas para o pessoal de programação, de Python. Não tem dúvida, Cláudio, daqui a alguns anos pode ser que você venha em Julia, daqui a alguns anos pode ser que eu venha em Julia. Hoje não, hoje eu vou fazer com Python porque é o que o mercado usa. E vou usar o Spider. O Spider é uma ideia maravilhosa desse tipo de coisa. Então assim, se você está lidando com ciência de dados, está lidando com ciência de rede, essa dupla, né? Ou o Jupyter Notebook mais Python, ou o Jupyter Spider com Python, que são duas coisas maravilhosas. E é o que eu uso, entendeu? Tipo assim, Cláudio, você faz isso com o quê? Eu faço isso com o Chromebook. Né? Cláudio, você precisa de muita memória? Assim, que muita memória é muito discutível. O que é muita memória? Né? Tipo assim, tem um amigo meu que comprou um notebook dele, o notebook dele é desse tamanho. Ele trabalha com processamento de linguagem natural. Tem 32 GB de RAM, não sei quantos processadores. E ele fala, cara, isso é o meu workstation. Eu uso pra tudo. Tem 32 GB de RAM. Eu falo, caralho, mas pra que isso? Não, porque adianta. As necessidades de cada um são as necessidades de cada um. Tipo assim, eu não tento mais nem sequer entender. É muito trabalho. Os sistemas tradicionais, isso aqui é caveira, tá, gente? Eles são CISO, né? Que é Single Input, Single Output. Ou seja, eu tenho um amplificador, né, um processador de sinal e um transmissor. Ou seja, eu tenho uma antena que está trabalhando com esse trabalho como um todo. Né? Então, se eu estou fazendo saltos de frequência, pode ser que eu caia em canais vazios, interferência, elas são adicionais. Ou seja, eu tenho, assim, enquanto eu estiver sensível em todas as direções, então esses são problemas que eu tenho em sistemas que têm uma antena só. Né? Eu tenho dificuldades em relação ao meu sinal. Então, aí o que surge com os sistemas MIMO? São chamados de múltiplo input e múltiplo output. Em vez de eu ter um amplificador de sinal, um amplificador de potência para cada antena, eu tenho um único para todos os raios. Isso faz com que o meu sistema de transmissão e de recepção, que eles são, na verdade, lógicos, eles possam ser amplificados por um único sistema de potência. Ou seja, eu faço um interligue entre hardware e software. Ou seja, eu posso começar a trabalhar em paralelo, eu vou poder começar a trabalhar com várias antenas. Então você está querendo dizer o seguinte, que a solução do N para o meu problema é eu fazer a mesma coisa em paralelo? Olha que louco, que funciona muito bem. Né? Porque quando... O que eu faço quando eu estou num sinal num canal que está com muita interferência? Aumenta a potência do sinal. Ou seja, eu vou conseguir assim, throughput mais alto, ou seja, uma vazão, e eu vou ter, né, vou conseguir, às vezes até inclusive direcionar o meu rádio e fazer a minha transmissão em frequências ortogonais, para que eu jamais tenha, né, dificuldades de referência. Então isso aqui é extremamente poderoso, isso aqui é extremamente disruptivo, e a gente conseguiu fazer isso só 10 anos atrás. Então ele usa essa tecnologia chamada de beamforming, né, que vai estender o alcance das taxas de dados através dessa recepção múltipla, ou seja, eu vou conseguir usar múltiplas antenas para evitar interferências. Eu vou fazer esse spatial multiplexing, ou seja, eu vou multiplexar, eu vou transmitir baseado em frequências ortogonais. Ou seja, o que é uma frequência ortogonal? É frequências que elas não causam interferência entre si. Quando eu salto no DSS, se algum rádio demora para saltar, eles interferem nos outros. Aqui não, eu estou sempre saltando em frequências que elas são diametralmente opostas no espectro de frequência. Isso faz com que eu não tenha, que eu quase não tenha. Né? E aí uma frase de efeito, que não significa nada, né? Que o MIMO permite aos desenvolvedores alancar a lei de Moore para entregar um sistema de sem fio de melhor desempenho. Ou seja, se eu tenho mais, a lei de Moore é que eu dobraria, né? Então, assim, o caso é o seguinte, se eu tenho mais antenas, eu posso entregar 2 vezes mais. Se elas não se atrapalham, né? Isso é até melhor. Porque não é uma solução nova, né? A galera de engenharia de hardware que fabrica processador resolveu esse problema com o que a gente faz isso é o seguinte, vocês vão ver que algumas placas N tem o que a gente chama de 802.11n virtualizado. Ou seja, eu tenho uma antena virtual, ou seja, no período de tempo que eu estou dormindo, eu saltei para uma outra faixa de frequência. Isso torna isso muito barato de fazer. Ou seja, eu consigo manter compatibilidade com custo baixo. A questão que a gente consegue fazer agora é manter isso com custo muito baixo no meu circuito. Então, né, para vocês verem assim, de tudo isso aqui, 802.11 tradicional, RTS,
CTS data, DCF, sequência, que o 802.11 é janela de oportunidade, o EDCF, né, Extended DCF, HSSA, que é para o meu PCF aqui, né, o bloco A aqui para eu mandar, e aqui eu vou ter umas novas tecnologias, né, vou agregar quadros, que a gente vai falar, o primeiro deles é o Aggregated MPDU. O que é o Aggregated MPDU? Né? Lembra? Quando eu transmitia no DCF, eu tinha que disputar acesso ao meio o tempo todo. Então eu tinha intervalos de diffs, pifs, cifs o tempo todo. Quando eu fui para a janela de oportunidade, eu fazia uma disputa de acesso ao meio e depois transmitia dentro da janela de oportunidade. O Aggregated MPDU é levar isso à última instância. Eu faço uma única disputa de acesso ao meio e eu não espero nenhum cifs entre esses quadros. Por quê? Porque eu estou mandando eles em frequências diferentes. Então agora eu tenho uma divisão que não é só espacial, ela é temporal também, em termos da frequência. Então eu estou ganhando, isso aqui é uma transmissão em 3 dimensões. No tempo, que ele é sequencial, no espaço, porque eu vou dividir isso aqui, e frequencial, porque eu consigo transmitir isso em frequências diferentes. Então eu tenho múltiplas antenas, múltiplo no tempo, em diferentes faixas de frequência. Então isso permite que eu tenha muito mais, eu não tenha sequer o intervalo. Então a gente sai aqui do modelo DCF para o DCF com fragmentação, que é mais eficiente, para o EDCF, né? E agora para o 802.11. E aí, quando a gente fala do 802.11c, vocês vão ver que isso aí é ainda mais bizarro. O EDCF é o que mesmo? Hã? EDCF. 802.11. Janela de oportunidade. Uma questão que eu sempre cobro na prova é você comparar esses 4 modelos, né? O que melhorou de um para o outro? Então, na verdade, é o seguinte, né? Como é que eu faço isso? Eu só calculo isso em função dos offsets. Ou seja, eu aloco na minha memória o espaço que eu tenho para transmitir e coloco isso sequencialmente. Eu sei o tamanho do meu quadro e sei quanto eu vou demorar para transmitir. Então, sempre calculo isso e jogo isso para faixas de frequência diferentes. Por quê? Porque eu sei a duração. Então, na hora do receptor receber, ele não tem nenhum problema de receber isso, porque ele sabe o tempo, né? Como assim, Cláudio? O que você está falando? É o seguinte, eu sei quanto tempo a Emily vai demorar para... Quanto tempo eu tenho para transmitir. E a Emily precisa receber isso no buffer dela. Porque apesar de eu transmitir por várias antenas, o buffer do receptor continua sendo o único. Ah, Cláudio, mas, por exemplo, se o André e a Emily estão na mesma faixa de frequência, dentro da mesma BSS, como é que isso se comporta? Na verdade, eles vão estar em faixas de BSS virtuais diferentes. Ou seja, como assim? Cada faixa de frequência vai compor uma BSS simultânea. E se essas faixas de frequência interferirem umas com as outras? Aí você tem um problema. Só que a gente espera bastante para fazer isso de forma ortogonal, para que vocês não tenham esse tipo de problema. Isso permite que seja muito mais rápido, e se eu quiser transmitir para vocês, eu transmito em paralelo. Mas como o buffer de recepção da Emily é único, ela me enxerga todas essas chegadas com uma única frequência. Eu combino com ela e vou combinar com o André. Isso me torna muito mais rápido. Então isso é uma evolução. Né? Aqui eu saio de disputa de acesso ao meio para todo o pacote, para disputar acesso ao meio para um stream de fragmentos, para disputar acesso ao meio para um stream de quadros, para disputar acesso ao meio sem nenhum tipo de intervalo. Aqui eu espero diffs e cifs, aqui cifs entre intervalos, aqui cifs entre quadros, que aqui eu não espero cifs nenhum. Mais rápido, com menos interferência em frequências diferentes. E que para isso funcione, né? Eu vou fazer o seguinte, você até melhor. Ao invés de eu fazer isso para um único quadro, eu vou entupir o meu quadro de quadros. Eu vou ocupar até o talo do meu espaço. Por quê? Como é que eu faço isso? Eu não falei que eu diminuo a interferência? Se eu diminuo a interferência e torno o meu quadro agora full duplex, por que eu tornei full duplex? Porque eu posso estar transmitindo pelo meio sem fio e recebendo pelo meio sem fio em outra faixa de frequência. Ou seja, eu diminuo a interferência. Eu não preciso simplesmente fragmentar. Eu posso fragmentar de quadro, mas eu posso entochar o meu quadro com o máximo de coisas possíveis e aí eu tenho 4 níveis de dimensão. Eu estou dividindo por antena, por frequência, no tempo e botando virtualmente dentro de um único quadro, vários quadros. É o que eu chamo de AVD e de MSDU. Eu estou pegando o meu quadro e estou entochando o máximo de informação possível. É como se fosse um grande feedback de todos os quadros que eu passei. Então eu passo um stream a nível de EDCF. Então, com o Aggregated de MPDU e o Aggregated de MSDU, eu estou levando a novas faixas.
Ah, Cláudio, e se eu perder alguma coisa por causa de uma interferência? Não tem problema, porque eu faço agora a minha confirmação em bloco. Ao invés de eu fazer um ACK por pacote, eu mando um grande vetorzão dizendo quais quadros chegaram ou não. Isso, se vocês lembrarem do que a gente viu em redes no período passado, e eu falava sobre dois conceitos, retransmissão seletiva e o back-end. O back-end funciona na camada 2 e na camada de enlace e camada de transporte. O que acontece na camada de transporte a nível fim a fim acontece na camada de enlace ponto a ponto. Então, assim, da mesma forma que o Select Repeat, na verdade, ele era um mapa de bits, né, um mapa de bits dos dados retransmitidos, a mesma coisa acontece aqui na RS Block Acknowledgement, mas para aquelas MSDUs, ou seja, isso é muito mais rápido. Ou seja, eu não preciso sequer disputar o meio para mandar disputar o meio para dar um ACK por quadro, estou fazendo isso num único quadro só. Cláudio, isso é bom? Bom é um conceito filosófico complexo, mas isso é bom pra caralho. Né? Tem length máximo? 128 bits. Não, esse quadrozão grande. Tem, o length do MSDU tradicional. 1574 bits, se não me engano. Aí olha só como é que funciona. Um quadro tradicional, RTS com CTS, ou seja, isso é padrão. E por que isso é padrão? Para eu manter a retrocompatibilidade. Agora tem um aggregator de MPDU com várias MPDU juntos e eu só recebo um block ACK. Ou seja, várias MPDUs e um block ACK. Agora imagina eu fazendo isso aqui dentro de uma janela de oportunidade. Eu estou fazendo vários desses e não tem conversa. Aí não tem o que fazer. Aí a brincadeira é outra. Né? E como é que eu faço isso aqui? Com o que eu chamo de long nav. O que é o long nav? O long nav é justamente uma janela de oportunidade grande para transmitir todos esses caras ao mesmo tempo. Para uma estação 802.11 tradicional, eu quero. Para uma estação 802.11 tradicional, o que isso é? Uma estação 802.11 tradicional, ele vai ver isso aqui como tradicionalmente um nave qualquer. É da mesma forma, um cara em DCF, ele vai ver isso da mesma forma que eu vejo o Superframe. Então eu posso comparar o long nav do 802.11n com o long nav do PCF. É a mesma coisa, é um Superframe. Mesmo que todo mundo esteja operando em DCF. Olha só que louco, eu posso estar operando em DCF, várias estações de 802.11n, e eu vou ter o mesmo conceito que se eu estivesse operando em DCF. Ou seja, como é que eu faço isso 802.11n com o PCF? Olha quantos níveis eu tenho de multiplexação e de velocidade que eu consigo. Ou seja, fazer isso 802.11n em PCF é a garantia que eu tenho de atraso baixo. E de que eu consigo aplicações de tempo real com alta qualidade usando 802.11n. Por incrível que pareça, até bem pouco tempo os celulares médios, né? Hoje em dia todo celular médio é 802.11n. Nem que seja aquele modelo de antena virtualizada. Vocês estão captando o quão bom isso é? E isso aqui é ainda melhor. Tem uns caras que estão falando umas paraquânticas já nesse negócio aí. Tô falando sério, vocês não estão zoando. Então assim, e o mecanismo de proteção do long nav, ele diz o seguinte, que eu posso trabalhar, né? Eu posso confirmar quadros de momentos periódicos diferentes. Como assim? Eu posso ter um quadro que vem de disputa de acesso ao meio com um quadro de controle e eu ter diferentes formas de bloquear. Eu posso ter no meu block ACK, eu tenho um block ACK que são só para dados com confirmações em paralelo, ou seja, eu posso fazer clusters de confirmações de controle que vão ter uma taxa de 1 mega por segundo para retrocompatibilidade com as confirmações do meu block ACK dentro do mesmo quadro. Isso também faz com que seja um mecanismo de proteção mais adequado. E, a partir disso aí, eu consigo configurar. Se eu perdi um quadro, a minha confirmação pode ir no quadro da frente, junto com o block ACK anterior. Então, eu consigo fazer essa troca de dados com muita celeridade. Tá? E, basicamente, o que é o 802.11n para a gente, então? É o aggregator de MPDU, o aggregator de MSDU, o block ACK e o long nav. Com o MIMO. Essas 5 características fazem com que o 802.11n seja hoje a tecnologia de transmissão de dados sem fio
para casos mais comuns. Porque, lembrando mais uma vez, a transmissão sem fio para sua casa não é mais só do seu computador. Os teus devices, como celulares portáteis, é que são muito mais importantes. Hoje, o principal dispositivo que eu uso na minha casa não é o meu Mac, é o meu tablet. É onde eu gasto mais tempo. Não, nem o celular. Em casa eu não quero mais saber de celular. Eu pego o tablet para ler e para rabiscar na tela usando a canetinha. Incrivelmente, a maior parte dos trabalhos de vocês estão sendo escritos dessa forma. Estão sendo corrigidos dessa forma. É muito mais prático para mim, muito mais agradável. Eu consigo escrever os trabalhos de vocês. Vocês odeiam, né? Porque letra é horrível. Isso é um problema de vocês, não meu. E aí... Mas, assim, para mim é muito confortável. Eu consigo ler 5, 6 trabalhos numa noite, coisa que eu consigo ler 2. Porque eu tenho a mesma praticidade que eu tinha no papel, com o meio que eu não gasto papel, entendeu? Então, assim, esse meu tablet agora, ele vai ser um dispositivo... Ele é USB-C, então é uma coisa que eu vou usar para os próximos 10 anos, com certeza. 10 anos não, mas por um período muito longo. Assim, é um Galaxy Tab 5e, S5e. Não é nem o 6, o S6. O S6 é lindo. O S6 é coisa de Jesus. Ele vem com uma canetinha ainda mais sensível que a minha. Com mais processamento, com 8 GB de RAM e 128 GB de SSD, ele é um e-book. O mais novo agora, a canetinha, ela tem tipo um imãzinho e ela recarrega por indução. É a mesma coisa do iPad Pro. Tá? Assim, só que se você parar para pensar o Android você tem o Samsung Dex, que transforma a interface do tablet em interface desktop, você tem acesso ao Termux, ou seja, tem um terminal Linux inteiro com a apt-get para você trabalhar, e as aplicações Android hoje em dia elas são muito mais próximas das aplicações de desktop do que as aplicações do iOS são próximas das aplicações do macOS. Não, isso não é muito bom. Isso, na verdade, é o ecossistema do Google crescendo e a Samsung tirando vantagem disso. Né? Mas, convenhamos, eu estou fazendo um trabalho maravilhoso. Estou muito impressionado com o trabalho da Samsung. E, claro, nesse caso, o S6 já é AC, tá? Senhores, chega. O que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês peguem todos os padrões que a gente viu de tecnologias e eu quero que vocês tenham um glossário de termos entre vocês três, né? Para que vocês me digam o seguinte, olha só, o que eu preciso saber se eu tiver no 802.11? O que eu preciso saber se eu tiver no 802.11 no E, no S, no L? Eu falei mais uma coisa para vocês? Em transmissão sem fio. Eu quero que vocês criem esse glossário entre vocês e façam uma revisão entre vocês três agora. Tá? Isso é uma atividade para vocês fazerem. Tá? Eu já vou parar a gravação e já vou colocar essa gravação no YouTube agora para vocês, tá bom?